Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Paz do Senhor, irmãos, muito bom dia a todos vocês que estão ligados aqui conosco pela Rádio Voo Livre. Estamos começando mais um programa Caminho e Verdade, direto aqui de Brasília. Eu sou o pastor Marconel e faço parte aqui do Ministério Caminho, Comunidade Cristã. E a gente vai ficar juntos aí até as 9 horas da manhã compartilhando a Palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos falando aqui a respeito da sua palavra, né? Agradecer pela saúde, pela semana abençoada que tivemos, apesar das aflições, de todo o sofrimento que passamos, estamos de pé, né, para a honra e glória dele. Gostaria de agradecer também a você, ouvinte, pela audiência de todas as sextas. E eu gostaria de convidar os irmãos a estarem participando conosco ali pelas redes sociais, pelo site da Rádio Voo Livre, né, pelo endereço aí www.radiovoolivresapiranga.com.br. Lá você pode estar deixando a sua sugestão, a sua dúvida, o seu pedido de oração, o seu pedido de louvor. Participe conosco, irmãos. Pode estar entrando em contato também conosco aqui pelo Ministério O Caminho, pelo Instagram do Ministério, @ministério.ocaminho, ministério.ocaminho, sem acento. Você pode estar mandando dúvidas também, pode estar participando ali pelo direct, pode ficar à vontade para participar com a gente, amém? E quem quiser também pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp, 61 99576 8093. Vou repetir, 61 99576 8093. Então participe conosco, fique à vontade. A gente está aí até as 9 horas da manhã para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar louvor, e eu tenho certeza que esse programa vai ser bênção para a sua vida, amém? Fique de olho na programação da rádio. Nós temos uma programação bem ampla durante a semana, durante o fim de semana também. Na segunda, nas quartas e nas sextas nós temos ao vivo o programa Caminho e Verdade. Na segunda-feira, de 15 às 16h30, o programa é com o pastor Rafael Oliveira. Ele está trazendo o estudo bíblico do Novo Testamento, está no livro de Mateus. É um estudo abençoado, com contexto histórico, com alguns detalhes bíblicos que enriquecem e edificam muito o estudo da Palavra de Deus. Então eu convido os irmãos a estarem participando conosco todas as segundas-feiras, a partir de 15 horas, com o pastor Rafael Oliveira, amém? Na quarta-feira nós temos o pastor Júnior Lucas, também de 10 às 11 horas da manhã. Ele traz sempre uma palavra, uma meditação. Acompanhe também, que eu sei que Deus tem uma palavra para você, que Deus vai abençoar a sua vida através das mensagens que Ele traz. E na sexta-feira sou eu, de 8 às 9 horas, e compartilhando a palavra de Deus. Então eu peço para os irmãos compartilharem também a rádio, compartilharem o aplicativo, para que mais pessoas ouçam, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, aos louvores, aos hinos tocados aqui, amém? E de segunda a sexta, o pastor Sidney Castro, o diretor aqui da rádio, ele tem um programa Vivendo pela Fé, de 20 às 22 horas. Ele traz louvor, traz estudo bíblico também, traz uma palavra abençoada. Não perca, irmão, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, né? De segunda a sexta também nós temos o programa Socorro na Hora da Aflição, do diácono Isaías, só que o horário é um pouquinho antes, é de 18h55 até as 19h55, que às 20 horas já entra o pastor Sidney. Então a gente tem durante a noite aí, de segunda a sexta-feira, é uma programação muito boa para você e para sua família estar sintonizado aqui na rádio, né? No sábado nós temos Manhã com Deus, louvores e adoração com o diácono André Castro, de 10 a meio-dia. Peço os irmãos a estarem participando também, ouvindo. Ele traz uma palavra, meditação, louvores. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, edificar a vida da sua família. E aos domingos, de 10 a meio-dia, a
a gente tem um programa Domingo Gospel Internacional com a irmã Daniele Vargas. Então fique de olho aí na programação da rádio, né? São muitos programas. Eu tenho certeza que esses programas eles vão de alguma forma tocar o seu coração, falar com você a respeito daquilo que você está precisando, né? Através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela não volta vazia. Tenho certeza que esses programas vão edificar a sua vida. Amém? Então, irmãos, vamos ouvir um louvor e a gente já volta com a oração inicial. A gente já volta para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesta sexta-feira. Amém? Então fique com o louvor, já voltamos. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam o Senhor? Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado num alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle. Ele está no trono. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa. Mesmo que você não entenda hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo. Pensou em mudar o seu visual? Então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone. Código de área 41 99 58 04 39 e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao Hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709. E atende por WhatsApp 56 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Muito bem, irmãos, estamos voltando aqui com o programa Caminho e Verdade. Vamos dar início à nossa palavra, mas antes disso vamos falar com Deus, vamos pedir oração, fazer uma oração aqui, pedir para que Ele abençoe, os ouvintes, para que Ele de alguma forma, através dessa palavra, toque o coração daquelas pessoas que mais necessitam e que Ele fale conosco hoje, nessa manhã de sexta-feira. Amém? Então, feche os seus olhos, se você puder. Se você não puder, fique atento à oração e ore conosco também. Senhor Deus e amado Pai, entramos na Tua presença para Te louvar e Te glorificar, Senhor. Estamos aqui humildemente para pedir orientação em relação à Sua palavra, que o Espírito Santo esteja ministrando
em nossos corações e nos transformando intimamente enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Transforma o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, aceite a Tua palavra como ela é. Eu agradeço por essa oportunidade, por estarmos cuidando da Tua palavra, transmitindo as Tuas informações. Obrigado por estar cuidando também de cada um de nós, oração. Obrigado por estar cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Obrigado por estar no controle de tudo, Senhor. E crendo nisso, eu sei que essa mensagem vai chegar a quem precisa, a quem necessita e a quem espera uma palavra poderosa do Senhor. Obrigado por este momento. Te agradeço, te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Quem puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Eu vou ler aqui com os irmãos. Depois a gente começa a analisar esse texto e começa a ver o que o Senhor tem preparado para a gente hoje. Amém? Então, na minha tradução da Bíblia aqui, diz assim no verso 6: No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos não são abençoadas, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, essa história de Jó, ela é bem conhecida. É uma história de fé e de provação que poucos de nós conseguiríamos suportar. A gente ouve a história de Jó como um exemplo a ser seguido, né? Um exemplo para o cristão em relação à soberania de Deus, em relação ao sofrimento, aos planos de Deus para as nossas vidas. Mas vamos começar a analisar o texto e vamos descobrir algumas coisas aqui que nós temos que trazer como princípio para a nossa vida no dia de hoje. O texto bíblico, ele diz que Jó era temente a Deus, diz que ele era íntegro e que ele era reto e que se desviava do mal. O texto segue dizendo que ele tinha muitos bens, né? E que era muito próspero, ou seja, ele que tinha uma vida abençoada. Isso na perspectiva do Velho Testamento. No Velho Testamento, quando a pessoa era muito próspera, tinha a noção de que ela era muito abençoada. Tanto que Jesus veio no Novo Testamento e desmistificou um pouquinho essa visão. No verso 6, diz que houve um dia em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor. Algumas versões diz que os anjos foram apresentar-se perante o Senhor. Aí nesse dia Satanás foi também, né? Algumas versões diz que Satanás veio com eles. Então no verso 6 diz que teve um dia em que os anjos foram se apresentar a Deus e Satanás foi junto. É esse o contexto. Mas olha esse versículo, irmãos. Começa a analisar esse versículo. Percebam Satanás indo se apresentar a Deus também. Primeiro ponto que eu quero que os irmãos parem para analisar é Satanás indo se apresentar a Deus. Os anjos, os seres celestiais, os filhos de Deus estavam indo se apresentar e Satanás foi também.
Isso demonstra subordinação. Isso demonstra uma subordinação de Satanás. Isso mostra que ele não é igual a Deus, irmãos. Comece a analisar dessa forma, comece a pensar assim. Isso mostra que ele é submisso a Deus, que ele não pode fazer nada comigo ou com você se Deus não permitir. E isso vai ficar mais claro quando a gente continuar lendo. Quando a gente vai continuar lendo aqui, e os irmãos vão começar a perceber isso. Satanás não é uma força sobrenatural onde tem poder para fazer o que quer na sua vida, irmãos. Se fosse assim, quem resistiria ao mal? Se fosse assim, quem conseguiria sobreviver às investidas dele? Se ele fosse um Deus, se ele tivesse um poder sobrenatural desta forma. Satanás tem poder? Sim. Mas a soberania é de Deus, a gente não pode esquecer disso. A soberania é de Deus, não é do diabo. Não dê mais poder ao mal do que a Deus, irmãos. Coloque Satanás em seu devido lugar. Ele é submisso a Deus. Entenda, a soberania é de Deus. Veja o texto aí no verso 7. Deus pergunta: de onde vens? Satanás responde que vem de rodear a terra e de passear por ela. Irmãos, Satanás está rodeando a terra, está esperando o momento de atacar. Ele anda pela terra esperando o momento certo, uma brecha. Mas ele espera o momento certo para pedir permissão. Entenda isso, Satanás não pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Não dê poder maior do que aquele que Satanás já tem. Lembre-se que é Deus que é soberano sobre tudo, que tudo está no controle dele. Perceba nessa passagem bíblica de Jó, Satanás vindo, se apresentando a Deus. E comece a analisar comigo, irmãos. Abra sua Bíblia e comece a analisar comigo. Tire da sua cabeça essas versões que você já tem, essas versões que vocês muitas vezes enxergam uma quebra de braço entre Deus e Satanás. Essa versão de que Satanás está páreo com Deus. Tira isso da cabeça, irmão. Em nenhum lugar da Bíblia existe essa guerra nesse sentido. A guerra é o diabo tentando nos destruir e Deus permitindo ou não. E a gente precisa começar a entender dessa forma. A gente precisa começar a entender o texto bíblico como ele é. Nessa passagem bíblica que nós lemos, Satanás vem se apresentar a Deus. Olha o que eu vou te dizer, ele não vem acusar Jó. Muitos dizem que Satanás foi até Deus acusar Jó. Mas onde tem isso na Bíblia? Onde tem isso aí na passagem de Jó? Lembre-se que a gente está falando aqui da passagem de Jó. A gente está no contexto de Jó. Ele não vem acusar Jó. Ele vem se apresentar a Deus. Analise aí, irmãos, o que está escrito. O texto mostra justamente o contrário do que nós pensamos. Ele veio se apresentar a Deus porque ele é submisso. E é Deus quem provoca Satanás. Isso parece ser forte, né? Quando a gente coloca dessa forma, parece ser forte. Deus provoca Satanás. É Deus que começa a conversa com o diabo. É Deus quem mostra, que aponta Jó ao diabo. Leia aí no verso 8. Deus diz: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus. Olha Deus fazendo o filme de Jó para Satanás. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Está percebendo, irmão, que foi Deus que inicia o diálogo com Satanás? Eu estou falando isso, irmãos, para você entender a soberania de Deus. Leia aí para você não se perder. A gente está falando do verso 8. Deus mostrando Jó ao diabo. Pode até parecer forte, irmãos, para você. Mas muitas vezes o que está acontecendo de ruim na sua vida não é iniciativa do diabo, mas uma iniciativa de Deus
uma permissão de Deus para te moldar. Muitas coisas que nos acontecem, que parecem mal aos nossos próprios olhos, na verdade é um argumento de Deus. Lembre-se disso, é um argumento de Deus para mostrar a sua glória, mostrar a glória de Deus para o mundo e para os seres celestiais. O nosso bem-estar, irmão, ou conforto é pouca coisa comparado aos planos de Deus. Deus muitas vezes sacrifica coisas que nós consideramos essenciais aqui na terra para nos dar coisas melhores, maiores, que estão em seus planos e que tem a ver com eternidade. Comece a internalizar isso dentro de você. E para isso muitas vezes nós temos que sofrer, como já sofreu, chorar, mas tudo isso para a glória de Deus. Você consegue enxergar que há um mundo espiritual te observando? Você consegue enxergar que existem forças angelicais e malignas observando sua vida? É exatamente nesse sentido de observação que Deus glorifica o seu nome, que Deus glorifica o nome dele em nós. Ele nos torna argumento contra o diabo. Entenda o que eu estou te falando, irmão. Muitas vezes Deus utiliza o sofrimento que está em sua vida como um argumento contra o diabo, como ele fez com Jó. Deus nos tira algo para dar algo melhor, mesmo esse algo melhor não sendo dado nesta vida, porque essa vida é passageira. Nós temos uma interpretação humana de que o que você planta, você colhe. Mas isso, irmão, é em relação ao trabalho físico. No mundo espiritual você vai colher, mas você vai colher a maior parte no céu, na glória. E Deus não vê nenhum problema em te deixar sem uma perna, machucado, com problemas psicológicos, com dor, com sofrimento, se isso é para a glória de Deus. Deus não viu nenhum problema em Pedro morrer crucificado, de cabeça para baixo. Deus não viu nenhum problema em Paulo sofrer várias prisões, uma morte degolada. Deus não viu nenhum problema nos seus mártires durante toda a vida sofrerem perseguições, morrerem, serem assassinados. Deus não vê problema, porque a glória que nós receberemos não é aqui. E não se trata de nós, se trata da glória dele. Lembre-se, a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. A nossa recompensa não é aqui, irmão. E eu e você somos argumentos de Deus para todas essas testemunhas, tanto celestiais como terrenas, para a gente viver de acordo com o que Ele quer, seja na dor, na saúde, pobreza, prosperidade, seja como for, a glória de Deus. Deus é muito melhor do que uma vida financeira boa. Deus é muito melhor do que a sua saúde. Entenda que Ele permite coisas ruins acontecerem nas nossas vidas para um propósito maior. Um propósito que talvez nós só entenderemos na eternidade, porque nós somos limitados. E se nós lermos o livro todo de Jó, a gente vai perceber que Deus abençoa Jó através do sofrimento, que Deus abençoa através da provação. Deus mostra, irmão, a soberania dele na vida de Jó, usando Jó como um argumento contra Satanás. E aí ele mostra para todos os seres que estão vendo, seja anjos, sejam pessoas, que Deus está no controle de tudo. No início do livro de Jó, Jó começa ouvindo falar de Deus. Mas se você ler o livro todo, lá no finalzinho do livro, você vai ver que Jó termina vendo Deus. E isso para que qualquer ser humano, isso para qualquer ser humano deve ser muito mais importante. Não importa as provações, os problemas que nós vamos passar, se isso vai gerar um relacionamento melhor com Deus, se isso vai glorificar a Deus, mesmo que seja através das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. É isso que a gente tem que entender. Aí eu te pergunto, é mais importante a gente ouvir falar de Deus
ou a gente ver Deus? Os planos de Deus se revelam na vida de Jó, irmão, através da dor e do sofrimento. Mas é com essa dor e com esse sofrimento que Jó consegue ver Deus. Vocês estão entendendo o propósito? Não se trata do momento agora. Não se trata da sua vida neste momento. Não se trata do que está acontecendo aqui. Se trata do que nós estamos construindo para a eternidade. Deus muitas vezes toma a iniciativa pelo nosso sofrimento, justamente para sermos argumento contra o diabo pela eternidade. Para a gente ter mais intimidade com Deus. Lembra que todos os seres estão vendo, existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Sejam testemunhas espirituais, né? Anjos, sejam pessoas, todos estão vendo a glória de Deus através da sua vida. Talvez você possa achar que está tendo uma luta sozinho, que está tendo uma provação que é só sua, que ninguém está vendo. Não, irmãos, existe testemunhas. E Deus está testemunhando a favor de você. Tudo é para a glória dele. Todos os seres estão vendo. Talvez você esteja sendo usado como argumento de Deus contra o diabo, assim como Jó foi. Jó era um argumento para humilhar a força satânica. Deus usa Jó para mostrar no reino espiritual a grandeza de Deus e a fraqueza de Satanás. Lá quando todos os anjos estavam na presença de Deus e Deus mostrou Jó a Satanás, Deus estava mostrando a sua soberania, estava diminuindo Satanás. Deus diz assim, no meu servo Jó, na vida dele, você pode até tocar quando eu deixar, mas ele vai continuar fiel, ele vai continuar crendo, ele vai continuar em pé. É assim que Deus diz a nosso respeito também, irmãos. E nós estamos em pé diante da provação, entendendo isso, nós continuamos sendo um argumento válido contra o diabo. Nós estamos exercendo a soberania de Deus nas nossas fraquezas. Deus lá do céu pode olhar para nós e humilhar as forças satânicas só pelo fato de nós, de eu e você, seres humanos aqui sofrendo, estamos obedecendo a Ele, mesmo debaixo da provação, mesmo debaixo de dor, por nós não estarmos murmurando, assim como Jó não blasfemou. Entenda, irmão, eu e você, nós estamos sendo argumento de Deus contra o mal. O mundo está testemunhando a nossa peleja. E quando eu digo mundo, eu me refiro a tudo. Ao mundo das trevas, ao mundo celestial e ao mundo físico. Isso nos dá propósito. Isso nos faz querer ter santidade. Isso nos faz querer se aproximar de Deus. Porque se Ele permite eu entrar numa prova, irmão, Ele sabe a hora certa de eu sair dela. Isso traz noção de dependência em Deus. Isso mostra que como eu devo obedecer mesmo sem entender e mesmo sem concordar. Porque aqui não está em jogo o que eu acho, mas está em jogo o plano de Deus desde a eternidade em Cristo Jesus. E isso é maior do que o meu conhecimento. Isso é maior do que o meu, daquilo que eu entendo racionalmente como ser humano. Irmãos, nós não só nascemos, vivemos e morremos. Não. Nós nascemos para viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Para mostrar ao mundo que Deus é soberano sobre nossas vidas. E que Ele está no controle de tudo. E mesmo quando eu sofro, ou quando acontecem coisas ruins na minha vida, quando eu choro, mesmo quando acontece tudo isso, Ele ainda está no controle. E Deus nos usa como argumento contra o mal. Deus vai nos colocar em situações difíceis para fortalecer esse argumento.
Deus vai nos colocar numa provação para fortalecer esse argumento. E lembre-se, esse argumento não é para ele, para Deus não. Esse argumento é para os outros. É para os outros verem a glória dele. Ele, por ser Deus, ele já sabe de tudo, irmão. Deus não testa Abraão para saber se ele faria mesmo o sacrifício. Será que Abraão vai mesmo lá levar Isaac para ser sacrificado? Não. Ele testa para mostrar ao mundo a obediência de Abraão. Deus já sabia o que Abraão faria. Quem não sabia era o diabo. Era o próprio Abraão. Eram as pessoas que cercavam ali. Entenda isso, irmão. Quando Deus te coloca em provação, Ele te dá uma oportunidade de a sua vida ter um valor espiritual para além das circunstâncias aqui, além desse mundo natural. Você pode não ver glória aqui, mas pelos olhos da fé você tem que entender que Deus está sendo glorificado. Ao permanecermos firmes, irmãos, durante o sofrimento, nós estamos glorificando a Deus. E nós estamos, ao mesmo tempo que glorificamos a Deus, estamos mostrando ao diabo e ao mundo celestial que nós estamos em pé diante da fé que temos em Deus, diante da fé que temos em Jesus Cristo. Amém? Voltando ao texto, Satanás coloca a fé de Jó em dúvida. Vamos voltar ao texto aqui. Satanás coloca a fé de Jó em dúvida. Mas lembre-se, Deus já sabia que a fé de Jó era verdadeira. Foi Deus quem provocou Satanás. Deus provocou Satanás ao debate. Leia aí. Foi Deus que quis mostrar ao mundo celestial ali, aos anjos, a fé de Jó. Não se esqueça disso, irmão. No verso 10 e 11, Satanás diz assim: acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram. O que Satanás está fazendo aqui? Satanás está replicando o que Deus falou. Deus mostra Jó. E Satanás falou assim: mas assim é fácil. É fácil crer em Deus e ser fiel sendo rico, tendo tudo, tendo saúde, não tendo problema. Então Satanás está se defendendo, irmão. Satanás não está se acusando. Satanás não está acusando Jó, ele está defendendo a fé, o fato de Jó ter uma fé sólida em Deus. Satanás diz assim: é fácil, Deus. Você dá tudo para ele, ele tem tudo. Ele não tem problema conjugal, ele não tem dor, ele tem dinheiro, ele tem posição. Assim é fácil, mas prova ele aí. Prova ele aí pra gente ver. Prova ele aí pra todo mundo aqui, pros anjos verem se ele tem fé realmente no Senhor. É isso que Satanás está dizendo. Leia com calma o verso 11 e 12, irmão. O diabo em nenhum momento pede para tocar em Jó. O diabo em nenhum momento pede para tocar em Jó. O diabo disse para que o propósito de Deus tocasse em Jó. Leia aí no verso 11 e 12. O diabo não pede para tocar em Jó. O diabo traz uma argumentação contra a fé de Jó. Aí perceba que é Deus quem oferece Jó ao diabo para ser tentado. É forte, se você parar para pensar. Jó está lá na vida dele, calmo, tranquilo. Deus conhece a fé de Jó. Deus conhece o coração de Jó. Na frente de todo mundo, Deus mostra Jó ao diabo. Apresenta Jó ao diabo. Fala lá, um servo fiel que tem fé. O diabo submisso a Deus faz uma réplica. Fala assim: dessa forma é fácil. Dessa forma até eu, né? Trazendo para o popular. E aí Deus fala assim: vai lá então. Deus permite. Jó não pede, é Deus que oferece. O diabo só insinua, mas Deus autoriza. É forte. E você acha que Deus não nos oferece para sermos tentados? Você acha que as aflições das nossas vidas, todas elas são consequências dos nossos erros? Não, irmãos, algumas são. Muitas coisas são.
Mas muitas coisas são permissões de Deus para o nosso crescimento. A gente tem que entender isso. E é nesse crescimento que vemos se estamos sendo ou não provados por Deus, irmãos. Vocês perceberam no diálogo aqui que é o diabo que pede para o próprio Deus tocar em Jó, para você entender a tamanha submissão, para você desvincular essa ideia de que o diabo está páreo com Deus. Perceba, o diabo pede para o próprio Deus tocar em Jó. Mas Deus já sabe, irmão, que seu nome seria glorificado através da vida de Jó. Deus sabe que aqueles momentos de dor e sofrimento em Jó não se comparavam à eternidade do céu. É assim que Deus enxerga a minha vida e a sua vida. Ele permite dor, Ele permite sofrimento, Ele permite tristeza, para que por meio dessas coisas, por meio disso tudo, nós possamos crescer espiritualmente, glorificar o seu nome. Essas coisas que nós passamos, terrenas, são temporárias, não se comparam ao que Ele está preparando para nós. Essas coisas não se comparam à eternidade que passaremos ao lado de Deus. Não se compara. Deus permite sofrimento, irmão, e você precisa entender isso. Mas ao mesmo tempo que Ele permite sofrimento, Ele nos dá graça e nos dá poder para aguentar esse sofrimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13 assim: não vos veio ou não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, irmãos, Deus não nos dá uma provação maior do que aquela que a gente consegue aguentar. Se a provação for maior ainda, Deus proverá uma força ainda maior e uma graça ainda maior para você passar por ela. Nós estamos cercados com uma cerca espiritual e o diabo não pode tocar em nós se não tiver a autorização de Deus. Entenda isso. E se Deus abrir uma porta nessa cerca para o diabo entrar, para o diabo nos tocar, ou você abrir uma porta através dos seus erros, Deus vai dar juntamente com essa porta aberta força para você aguentar. Vai te dar poder através do Espírito Santo para você aguentar a tentação, aguentar o sofrimento. Mas lembre-se que Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle. Deus não precisa provar nada a ninguém. Deus não precisa provar que eu ou você temos fé nele. Uma fé verdadeira Ele não precisa provar, mas Ele prova. E Ele prova para a sua própria glória. Ele prova para aumentar o mundo, aumentar a visão espiritual que nos cerca a respeito da sua própria glória. Ele prova para mostrar que os planos dele são corretos e santos, que as pessoas de fora consigam enxergar. Ele prova para mostrar que Ele é Deus e que nós somos humanos. E Ele faz tudo isso através das nossas vidas. Eu tenho uma certeza bíblica comigo, irmão. Eu não imagino o que você está passando. Não imagino. Eu não imagino de que tamanho é o seu problema. Mas eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que se você está em Cristo, Deus está te dando força para passar por isso. Ele está te dando estrutura para não se abalar. Ele te dá força para se levantar todos os dias. Talvez você esteja passando por coisas que, para mim, é muito pesado. Mas para você não, porque Deus já te deu uma estrutura para suportar esse problema. Porque você é específico e Deus trabalha na sua vida de forma individual. Às vezes eu penso que se algumas coisas acontecem na minha vida, eu não aguentaria na fé. Quem nunca pensou dessa forma?
Mas eu sei que se essas coisas chegarem a acontecer, de fato, Deus vai me dar graça para eu suportar esse sofrimento. E o sofrimento que você está passando hoje está sendo permitido por Deus para uma glória futura. Você está sendo moldado, irmão. É hora de exercermos a nossa fé. É hora de começarmos a colocar em prática aquilo que pregamos. E fé não é entender o motivo do sofrimento. É saber que apesar desse sofrimento, Deus está trabalhando. Deus é bom. Fé é entender que Deus está comigo. Que Ele está comigo, mesmo Ele dando permissão para o diabo me provar. É isso que é ter fé. Fé é saber que Deus está no controle da minha vida, mesmo quando eu perco uma pessoa próxima, quando eu adquiro uma doença, quando eu estou internado sem possibilidade de sair da cama. É você saber que Deus continua no controle e que Deus é Deus, independente das circunstâncias que acontecem com você ou comigo. Fé é saber que tudo caminha para a glória dele. Jó foi testado e o teste veio para mostrar que Deus é soberano em tudo. Nessa pequena passagem que nós lemos aqui, nós entendemos que o diabo ele é submisso a Deus. Ele precisa de permissão para tocar nos filhos de Deus. Que quando ele trabalha para nos matar, Deus trabalha também através dessa dor para glorificar o seu próprio nome. A gente entende que Deus não nos dá uma provação e não nos deixa sozinho. Ele permite a provação, irmão, mas Ele nos dá graça para a gente suportar essas aflições. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o jogo para o diabo quando você está sendo atacado ou está no sofrimento, até porque não existe jogo. Tudo está debaixo do controle de Deus. Está na hora de a gente começar a praticar a nossa fé, de entender que a nossa dependência em Deus não depende de saber o porquê de coisas ruins estarem acontecendo comigo, mas depende de ter fé e saber que mesmo acontecendo coisas ruins, é Deus que está no controle. Tenha fé, irmão, e permaneça em Deus. Deus está te usando como argumento dele contra os seres caídos, contra o mundo. Deus está mostrando ao mundo espiritual e físico que você, por mais que esteja passando por tribulação, você ainda continua de pé para a glória dele, para a glória de Deus. Ele permite dor, sofrimento, para gerar em nós algo maior, para gerar comunhão com Ele, gerar esperança eterna, gerar algo que não está ligado à nossa vida terrena, algo passageiro, não. Jó chorou, mas não blasfemou. Você e eu podemos chorar, podemos lamentar, podemos entristecer. Isso é ser humano, nós somos seres humanos. Mas nós não podemos blasfemar contra Deus, irmão. Nós não podemos blasfemar contra o plano dele para a nossa vida. A tristeza não pode ser o seu abandono da fé. A dor não pode ser o motivo de você não crer mais. Entenda que isso é passageiro. E o nosso lugar não é aqui, irmãos. Você não ficará no sofrimento para sempre. O sempre de Deus é a vida eterna que Ele nos prometeu. Aguente os sofrimentos, as dores, entendendo que é a permissão de Deus para a sua vida espiritual. Que Deus possa abrir os nossos olhos, irmãos. Que Deus possa abrir as nossas mentes para a gente enxergar a atuação dEle em meio ao sofrimento. Amém? Vamos ouvir um louvor e a gente já volta com a oração final. Começo e o fim.
isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a curar, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. Amém, irmãos, estamos voltando aqui para a oração final. Eu agradeço os irmãos que estão conectados conosco aqui pela rádio. Peço desculpas aí, porque eu acho que teve um momento que saiu do ar, né? Estava olhando aqui, acredito que teve um momento de falha na internet aqui, mas eu acredito que a mensagem foi passada da forma que Deus quis, né? Então feche os seus olhos para a gente finalizar. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos orar a Deus nessa sexta-feira de manhã a respeito dessa palavra que Ele nos deu. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos ensinar que o Senhor está no controle de tudo, está no controle dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas angústias. Obrigado por nos dar força, Senhor, para passar por meio desses problemas, entendendo que nós temos um Deus que está cuidando de tudo. Meu Deus, eu venho orar por cada ouvinte, por cada pessoa, por cada um que está nos ouvindo através dessa rádio, Senhor. Cada pessoa que está passando por algum sofrimento, alguma dor, alguma tristeza, que não está entendendo o motivo disso estar acontecendo na sua vida. Meu Pai, tranquilize o coração dessas pessoas. Entra com providência, com fé, com amor. Mostra, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Coloque dentro dos nossos corações a certeza de que essas provações é para a sua glória, é para o seu reino. Coloque em nossos corações
o entendimento, Senhor, de que nós somos argumentos contra o mal, de que as nossas vidas são vidas usadas para glorificar o Teu nome, Senhor. Meu Pai, eu venho te pedir bênçãos espirituais na vida de cada ouvinte. Traz paz, traz proteção, traz amor, traz saúde, Senhor. Dê aquilo que nós mais precisamos, aquilo que nós estamos necessitando. Não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos, aquilo que o Senhor sabe que é preciso para nossas vidas. Nos dê poder no Espírito Santo para nós testemunharmos todos os dias a Sua glória, o Teu Evangelho, o Teu amor. Nos dá paz em meio a sofrimento, Senhor. Eu sei que este mundo é cheio de aflição, é cheio de problema, é cheio de dor, mas eu sei que tudo isso é temporário. Eu sei que isso está construindo, está moldando o nosso caráter. Traz esse entendimento para cada ser humano, para cada filho Teu, para cada ouvinte, Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa sexta-feira, o nosso fim de semana, nos proteja de todo tipo de mal, do mal espiritual, do mal físico. Nos abençoe e nos guarde, meu Pai. Eu te oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Chegando aí mais um programa Caminho e Verdade, no fim de mais um programa. Agradecemos a audiência dos irmãos. Peço que vocês fiquem ligados aqui na rádio, nas programações. Amanhã nós temos o programa com o Diácono André. Participe, interaja, ouça as pregações, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida. Amém? Uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até semana que vem, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Tentando te encontrar, perguntei, no túmulo não está, e os anjos disseram, está vazio.